Alunos, muito bem-vindos à nossa aula de introdução ao TSO. Vocês já conhecem, já devem saber, né, como conecta. Aí nós entramos no site aqui da Future School e vamos clicar no curso TSO. Muito bem. E nos traz aqui como conectar, mas nós já sabemos, né? Tem a apostila, tem o vídeo e tem o emulador terminal que podemos baixar. Bom, mas o objetivo da nossa aula hoje é o TSO. Então nós clicamos aqui na aula de introdução ao TSO, ele vai nos trazer a apostila. Na aula de hoje nós vamos ver esse item 2 aqui, que são os comandos de linha de edição: deletar, inserir, repetir, copiar, movimentar, uppercase, lowercase e uppercase, ok? Somente esses comandos serão vistos nessa aula. Então vamos para a aula. Já estamos conectados no mainframe e então na apostila ele vai pedir para vocês digitar pre, o 3 que é a opção de utilities e o 4 que é a opção de delist. Aluno 04, eu vou usar o 03, tá? Fontes Cobol. Bem, lá na apostila está Future. No Future você pode ir também, mas acontece que lá você não tem permissão de gravar os arquivos. Então aqui você tem que atentar ao seu aluno. Se você estiver usando o aluno 03, você utilizará esse particionado. Isso aqui é um particionado onde nós estamos. Ele corresponde a uma pasta do Windows. Nós podemos entrar nele com Browse, tá? Podemos entrar com View, né? E podemos entrar com Edit. Para nós aqui, os três vão ter o mesmo efeito. Você escolhe, tá? Esses arquivos que estão aqui são membros. Então, dentro de um particionado, eu tenho membros. Os membros são os programas, os jobs, os arquivos que nós colocamos. Eu vou editar esse membro, tá? E vou começar pelos comandos que a nossa apostila traz, tá? Um por um dos comandos nós vamos ver e depois você pode pausar e rever, tá? Ok? Então vamos começar. Eu vou dar um R12 aqui. Olha, depois eu explico. Lá na apostila, o primeiro comando é o D, de delete. Então, reparem assim, ó. Eu tenho aqui, eu vou mudar o número aqui só para nós diferenciarmos as linhas, né? Para ficar melhor para visualizar. Porque estando todas no mesmo conteúdo não dá. Então, ó, temos aí. O que ele está dizendo é o seguinte: para deletar uma linha no TSO, você usa o comando D. Muito bem. Repararam, ó? O VC1 pulou para o VC3. Então, a linha foi deletada. Aí, ele nos ensina a deletar várias linhas. Por exemplo, D2. Delete duas linhas. Olha, a primeira é 5. Tá, eu não quero duas, eu quero um bloco, eu não sei quantas linhas tem. DD, início do bloco, DD e final do bloco. Ok? Então eu posso usar o comando D de delete, ele deleta uma linha. Posso usar D, o número de linhas que eu quero deletar,
né? E posso usar o início do bloco e o fim do bloco, marcando DD no início e DD no fim da linha, certo? Muito bem. Então vê o insere linha. E se eu der I e der Enter, ele insere uma linha. Se eu der Enter de novo, ele remove a linha. Porque eu não utilizei a linha, ele remove. Então, I, Enter, dou um espacinho, aí ele não deleta. Se eu não der espaço, ele deleta. Se eu quero inserir 5 linhas, I, 5. Vou dar espaço em 3 linhas. Nas demais eu não vou dar. Ele só deixa as 3. É que tinha 2 que eu tinha inserido antes, né? Vamos ver certinho isso, ó. E 5. Perdão, e 5. Primeiro eu pus espaço, segundo eu pus espaço, terceiro eu pus espaço. Dei Enter. Ele só ficou com as 3 linhas que eu coloquei espaço, tá? Então eu posso inserir uma linha ou algumas linhas. Uma linha eu ponho o I e algumas linhas eu ponho o I e o número de linhas que eu quiser. Vou deletar, ó, DD, deleta o bloco. Eu posso repetir a linha. Ó, a linha 10 eu vou repetir 10 vezes. R10, 10 vezes, repara? Tá? Mas eu não quero repetir só a linha, eu quero repetir a linha 1 e a linha 2, 3 vezes. Então eu ponho o início do bloco RR, fim do bloco RR, quantas vezes eu quero repetir. Olha lá, ele repetiu 1, 2, 3, ele repetiu 3, ficaram 4 porque já existia uma, ele repetiu 3. Então eu posso também usar o repeat, né? Eu ponho R, o número de vezes que eu quero repetir aquela linha, ou uso o bloco de repeat RR no início do bloco, RR no fim do bloco. Ele repete as linhas para mim. Nós podemos também copiar a linha. Por quê? Porque o repete, ele repete na sequência. Mas eu quero copiar essa linha 1 depois da linha 12. After a linha 12. Olha lá. Ele copiou a linha 1 após a linha 12. After é após, before é antes. Se eu viesse aqui no mesmo comando C e pusesse before na linha 12, ele copiaria antes. Eu posso copiar um bloco, marco o início do bloco, marco o fim do bloco, antes ou depois da linha 15, A ou B, né? Before é antes e after é depois. Olha lá, ele copiou. Eu posso copiar algumas linhas. C3, after, ele vai copiar 3 linhas para cá, tá? Não sei se ficou claro, mas vamos ficar mais claro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui todas eu vou deixar só com 1, tá? Só para ficar. Então eu vou pôr aqui, ó, C3. Então copie a partir dessa linha 3 linhas, ela e mais 2. Aonde? Após a linha 11. Ó, linha 11 ficou 2, 3, 4. Foram as 3 linhas que eu copiei. Tudo bem? Então, seguindo a apostila lá, vocês vão ver esses comandos. Bom, eu tenho também, além do comando copy, eu tenho o comando move. Eu quero mover essa linha 2 depois da 15. M na linha 2, A na linha 15. Tá? Eu quero mover
a linha 2, até a linha 5, após a linha 15. Percebem a diferença entre o copiar e o mover? O copiar, eu fiz uma réplica, copiei. O mover não, ele tira a linha de onde está e move lá para baixo. Então essa é a diferença. A maneira de usar é a mesma, mas é a diferença entre copiar e mover. Nós vimos o comando insere linha, replica a linha, copia a linha e move linha. Todos esses estão lá na sequência, na apostila. Também nós temos um comando que é o lowercase. Lowercase, ele transforma a linha em minúsculo. Repararam que ela ficou minúsculo? E o uppercase transforma a linha em maiúsculo. Então, eu tenho que ir por um, né? Um por um é LC, LC, perdão, LC, LC, tá? Aí ele transformou todas as linhas. Aí eu ponho o C. O C. Ele vai transformando as linhas para nós em maiúsculo. Ok? Bem, para a nossa primeira aula introdutória de TSO, são esses os comandos, tá? Gostaria só de lembrar a todos que ninguém planeja fracassar, mas as pessoas fracassam por falta de planejamento. Pensem nisso. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.